E agora nós vamos falar da última ferida, que é a ferida da injustiça. Seguindo aquele mesmo formato, seguindo essa planilhazinha aqui, ó. Quem tem a ferida da injustiça desenvolve a rigidez. E a solução é procurar ser flexível. A autora desse livro, eu me baseei muito nesse livro, mas também em outros materiais. Eu tenho feito cursos, eu faço workshops, onde eu descubro que tem esse material, sobre criança interior ferida, eu me procuro porque eu busco a minha autocura, né? E automaticamente eu vou trazendo isso para as pessoas que eu vou atendendo, que eu vou trazendo, à medida que você vai identificando, né? Então, olha só, eu vou tentar colocar assim o mais nítido possível. Quando a pessoa, vamos supor que a pessoa tenha só a ferida da injustiça e ela seja ou ela é a mais forte, que muitas vezes a gente tem várias feridas, né? Às vezes a ferida da injustiça é mais forte, então a pessoa tem essa compleição física, esse tipo físico, tá? Da ferida da injustiça. Então eu vou ler alguma coisa aqui, depois eu vou trazer e no final eu vou fazer uma meditação guiada, tá? Vai ser bem legal. Hoje vai ser bem interessante. Essa é a última live sobre as feridas, né? Na próxima semana eu vou trazer o divórcio energético. Então eu quero fechar com chave de ouro, com uma meditação bem interessante, bem legal. E aí eu vou pedir que vocês procurem ficar bem relaxado para assimilar bem o que eu vou falar aqui, tá? Vou ler alguma coisa, não tem como, tem que ler. A autora do livro se identifica dentro dessa ferida da injustiça também. Eu também me identifico na ferida da injustiça, tá? O que é justiça? É o ato ou ação contrária à justiça. A justiça se define como apreciação, reconhecimento, respeito dos direitos e do mérito de cada um. A palavra justiça remete à retidão, equidade, imparcialidade e integridade. Uma pessoa que sofre da ferida da justiça, portanto, é aquela que não se sente apreciada no seu justo valor, que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece. O indivíduo também pode sofrer de injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Olha só, então esse é o conceito do que é injustiça. A criança que sofre dessa ferida, ela desperta para essa característica entre os 4 e 6 anos de idade. É quando ela começa a perceber o mundo em volta e ela começa a perceber que ela está sendo injustiçada, tá? No momento em que ela se torna consciente de que é um ser humano, é uma individualidade, né? Porque até os 3 anos aproximadamente, a criança acha que ela é a mãe e que ela é o pai. Ela se confunde com a mãe, ela não tem noção de individualidade. Então, entre 4 e 6 anos, ela já começa a perceber que ela é uma individualidade, ela se compara com outras crianças e ela começa a perceber as injustiças, tá? E que a criança é uma entidade autônoma nas suas singularidades. A criança acha injusto não conseguir integrar suas individualidades, não conseguir se exprimir. Cala a boca, né? Quem está cuidador dela fala assim. E ser ela mesma, quando não é permitido ela ser ela mesma. Ela vive essa ferida principalmente com o genitor do mesmo sexo. Tá? Isso nós... vou até mostrar para vocês aqui o retratinho da Lise Bourbeau, tá vendo? Para vocês terem uma ideia. Aqui está falando que ela é formada na Califórnia e que em 82, olha quanto tempo, fundou a Écoute Ton Corps, que é um centro de desenvolvimento pessoal em Quebec,
na... Ai, esqueci o nome. Acima dos Estados Unidos. A fundação promove oficinas em mais de 20 países e já ajudou milhares de pessoas a melhorar sua qualidade de vida e efetuar mudanças concretas no seu cotidiano. A autora internacionalmente conhecida escreveu 20 livros, eu só conheço esse, e que já venderam mais de 4 milhões e meio de exemplares. Tá? Então, tudo que ela fala, que ela cita, são os exercícios, a estatística dos atendimentos que ela fez. Tá? A criança, então, ela relata, a criança sofre com a frieza desse genitor. É quando não tem a maternagem, não tem aquele carinho, ou se é do pai, não sente aquela atenção do pai, né? E a incapacidade de sentir, de se exprimir. Eu não estou dizendo aqui, ela fala, né, que todos os pais que sofrem de injustiça são frios, apenas que são percebidos assim pela criança. Se o pai não é carinhoso, não é atencioso, não é amoroso, tem uma grande chance da criança vir a sofrer ferida da injustiça. É isso que ela quis dizer. A criança sofre com autoritarismo, críticas frequentes, severidade, intolerância e conformismo, dependendo da forma como ela é criada. Na maioria dos casos, o pai ou a mãe sofre da mesma ferida, porque você não consegue dar o que você não tem, né? Ela talvez não seja vivenciada da mesma maneira ou nas mesmas circunstâncias, mas está presente e a criança sente. Olha que interessante que ela fala. Ela acredita em vida na reencarnação em vidas anteriores. A alma que decide voltar à Terra para curar a ferida da injustiça escolhe pais que a ajudarão a lidar com essa ferida. Então já é tudo programado antes do reencarne, né? A reação face à injustiça consiste em se isolar dos sentimentos, acreditando que assim irá se poupar. A máscara criada pela criança para se proteger, nesse caso, é a rigidez. É a criança que fica parada para não sofrer. Ela fica parada. E isso ela já começa. Só que a criança faz isso. Só que qual é o problema? Você vai levando isso para a vida adulta, até às vezes 70, 80 anos, e você continua desenvolvendo a rigidez. E você não sabe que isso começou na infância. O fato de uma pessoa se isolar o que sente, não significa que não sente nada. Ele sente. Ele só não extravasa. Pelo contrário, indivíduos rígidos são muito sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de não mostrá-la aos outros. Eles se iludem julgando que nada os afeta. Não vou falar nada porque não vai me afetar. Eis porque parecem frios e insensíveis. Outro pedacinho. Eu fui tirando pedacinho que não dá para ler tudo, né? Os rígidos, muitas vezes, têm o hábito de cruzar os braços, bloqueando a região do plexo solar, na altura do estômago, para não sentir. Outra maneira de ocultar seus sentimentos é se vestir de preto. Olha que interessante. Você conhece alguém assim? Eu conheço, eu convivo. O escapista também. Eu tenho a ferida da rejeição e sou escapista. O escapista também gosta de se vestir de preto, mas ele o faz por uma razão diferente. É outra coisa. É não querer aparecer, ele quer ser invisível, porque ele tem medo de aparecer. As pessoas que têm as duas feridas, rejeição e injustiça, costumam ter apenas roupas pretas ou muito escuras no armário. Você conhece alguém assim? Eu conheço. O rígido procura a justiça e a correção a todo preço. É sendo um perfeccionista que tenta ser justo. Acha que,
Se o que diz ou faz é perfeito, será necessariamente justo. É muito difícil para ele compreender que, agindo com rigor, segundo os seus próprios critérios, também pode cometer injustiças, né? Eu não vou pegar outro pedacinho aqui. Já muito jovem, o rígido percebe que as pessoas o apreciam mais pelo que ele faz do que pelo que ele é. Ainda que isso não seja verdade, ele está convencido de que é essa a realidade. Eis porque, desde cedo, busca ser rápido e eficiente naquilo que faz. Procura de todas as formas se afastar dos problemas e, mesmo que esteja cheio deles, prefere dizer que não tem nenhum para vir evitar sentir o sentimento que eles trazem. Conhece alguém assim? Ele é muito otimista, talvez em excesso, mas é uma forma dele lidar com o problema. Acha que dizendo a si mesmo, sem problemas, as situações difíceis se resolverão mais depressa. Aliás, ele faz o possível e o impossível para resolvê-lo sozinho. Só pede ajuda em último caso. É aquela pessoa que vai até o extremo. Quando enfrenta decepções e imprevistos, ele repete 1000 vezes interiormente, sem problema. Consegue, assim, esconder de si e dos outros o que sente, simulando indiferença. O rígido, da mesma forma que o controlador, costuma sofrer com uma eterna falta de tempo. Mas as razões de ambos são distintas. Agora ela vai comparando um com o outro, né? O rígido não tem tempo suficiente porque quer muito que tudo saia perfeito. E o controlador, porque está muito ocupado cuidando dos assuntos alheios. Ele cuida tanto de tudo, né? O rígido não gosta de atraso, porém, como leva muito tempo se arrumando, tende sempre a se atrasar. Outra parte interessante aqui, obrigado pelo quem entra, obrigado às pessoas que vão assistir essa live, depois eu vou postar no YouTube, no Instagram também, no WhatsApp também, tá? Ele utiliza, olha uma característica, vamos ver se você reconhece alguém que você conheça. Utiliza bastante as palavras sempre, nunca e muito. Por exemplo, uma mulher rígida diz ao marido, você nunca está aqui, você está sempre fora. Ela não percebe que, se exprimindo assim, está sendo injusta, uma vez que é muito raro que uma situação aconteça sempre ou nunca. Para o rígido, tudo é muito bom, muito bem, muito especial e etc. Por outro lado, ele não gosta que os outros usem essas palavras. Quando o fazem, ele os acusa de estar exagerando ou de se expressarem incorretamente. Outra característica, o medo de errar é muito forte no rígido. Em minhas oficinas, esse é a Lise, daqui do livro falando, só as pessoas rígidas me perguntam, será que eu fiz o exercício corretamente? Será que eu fiz, em vez de observar o que sente, o que pode aprender, qual o proveito que pode tirar para si mesma durante o exercício, ela se interessa em saber se fez tudo direito. Perfeccionista. Também notei que quando falo de um comportamento ou de uma atitude que o rígido vê em si como um novo defeito, ou seja, não considera correto por ter aquele comportamento, ele me interrompe antes mesmo de eu terminar para me perguntar, o que nós vamos fazer agora? Ele quer dicas para se tornar perfeito o mais rápido possível, ou terá que se controlar para não deixar transparecer o defeito que acaba de descobrir. Ele não percebe, mais uma vez, que está sendo injusto e exigindo demais de si mesmo. No ímpeto de resolver tudo imediatamente, não se permite um tempo para sentir a situação, para ter o direito de ser humano e de ter feridas não curadas. Mais um detalhe.
Esse medo de não ser perfeito que faz com que uma pessoa rígida se coloque frequentemente em situações em que precise fazer escolhas que considera difíceis. Quanto mais tem medo, mais situações correspondentes a este medo atraímos. Nós atraímos aquilo que nós temos medo. Acontece frequentemente de uma pessoa rígida se proporcionar um prazer escolhendo determinada opção e, em seguida, ter a impressão de falhar em outra coisa. Tomemos o exemplo do homem que resolve fazer uma cara viagem de férias. Mais tarde ele dirá que deveria ter usado o dinheiro para fazer uma reforma na casa. Ele não consegue sentir prazer totalmente. Por causa do seu medo de tomar a decisão errada, o rígido se pergunta constantemente se suas escolhas são as melhores e mais justas para ele. Agora eu vou pegar um outro pedaço aqui. A pessoa rígida não fica muito à vontade ao receber presentes. Conhece alguém assim? Ou agrados, pois se sente devedora. Eu sou assim. Mais do que se sentir obrigada a dar ao outro alguma coisa do mesmo valor, para ser justa. Ela prefere não receber nada ou até recusar. Quando alguém se oferece para lhe pagar o almoço, por exemplo, ela prefere recusar ter que se lembrar que na próxima saída será sua vez de pagar. Se aceitar, o fará prometendo retribuir na mesma medida. Essa sou eu. E você, conhece alguém assim? Tem mais, tem muita coisa aqui. Depois, se vocês quiserem, manda mensagem que eu retorno nesse assunto. Porque a pessoa assim sofre muito, né? Não consegue sentir prazer. O rígido é o tipo de pessoa que tem dificuldade em se permitir ser amado e demonstrar seu amor. Costuma pensar tarde demais no que gostaria de ter dito ou nas provas de afeição que adoraria ter dado a quem ama. Promete sempre que fará tudo isso da próxima vez. Mas esquece que quando a oportunidade se apresenta. Passa então a ideia de uma pessoa fria e pouco afetuosa. Agindo assim, é injusto com os outros e consigo mesmo, pois se priva de exprimir o que sente de fato e deixa de aproveitar o melhor da vida, amar e ser amado. Você conhece alguém assim, né? Outra coisa, olha só como é que é paradoxal, né? O maior medo do rígido é a frieza. E ele tem tanta dificuldade em aceitar a própria frieza quanto a dos outros. Faz tudo o que pode para se mostrar caloroso. Aliás, ele se julga caloroso e realmente não imagina que os outros possam achá-lo insensível e frio, né? Ele não tem consciência de que evita estar em contato com a sua sensibilidade para não mostrar a sua vulnerabilidade. Não consegue aceitar essa frieza, pois isso seria admitir que não tem coração, o que equivale a dizer que ele é injusto. Por isso, é tão importante para o rígido ouvir as pessoas falarem que ele é bom no que faz ou cheio de bondade. No primeiro caso, ele se considera perfeito e no segundo, afetuoso. Ele também aceita com dificuldade a frieza alheia. Quando alguém é frio com ele, fica transtornado e se pergunta imediatamente o que fez ou disse de incorreto para que o outro agisse daquela forma. Tem mais coisa, mas eu vou pular, senão eu não consigo passar para o exercício, né? Então peguei aqui, mas de um outro workshop que eu fiz, Jornada e Cura da Criança Interior, com Marcos e Renata. A pessoa que tem a ferida da injustiça é uma pessoa normalmente muito rígida. O maior medo da pessoa rígida é a frieza. E é engraçado, pois é um comportamento que ele também tem muitas vezes. Palavras utilizadas: não há problema,
precisamente, certamente, exatamente, sempre, nunca, correto, suposto, é preciso, devia, extraordinário, fantástico, e utiliza muitos superlativos como super bom, especialíssimo, belíssimo. Conhece alguém assim? Tem as suas características próprias. Procura mostrar-se muito vívido e dinâmico, mesmo que esteja muito cansado. Raramente admite alguma coisa que esteja incomodando. Se confessa um problema, logo diz que não é nada grave. Controla-se para ser perfeito e para corresponder às expectativas que tem dele. Tem tendência para exagerar fatos ou acusações. Não tem noção de que pode estar sendo injusto com os outros ou consigo mesmo. Não quer sentir, não quer mostrar seus sentimentos. Tudo tem que ser justo e justificado. Até pode mentir para se justificar, mas se for apanhado, nunca está sem desculpa. Acredita que os conhecimentos são mais importantes que os seus sentimentos e gaba-se dos seus conhecimentos e da sua memória. É normalmente muito exigente com seu corpo, raramente admite estar doente, evita ir a médicos e evita utilizar medicamentos. Julga ser apreciado pelo que faz e pela sua aparência, e não descansa até que tudo esteja terminado e absolutamente perfeito. Eu sei que você conhece alguém assim, que não gosta de tomar remédio nem de ir ao médico. Não é mesmo? Muito bem. Então, agora passando para uma meditação. Eu gosto muito de fazer meditação guiada, né? Eu vou falar um pedacinho aqui, que é a criança interior dos pais e dos ancestrais, e que serve para todas as feridas, porque nós vamos fazer um fechamento nas feridas, né? Então, veja bem, já vou pedir para vocês se relaxando, se quiser diminuir a luz, se você estiver em casa, pode deitar para depois a gente entrar nessa meditação guiada. Vai ser muito bom. E isso já vai servir não só para a ferida da justiça, como para todas. Todas as pessoas do nosso sistema familiar já foram crianças. Tudo que essa criança passou interferiu na vida adulta. Existem traumas e sentimentos que você herdou dos seus antepassados. Olhar para a criança interior de cada um te ajuda a colocar amor onde existe rancor e raiva. Palavras de Bert Hellinger, criador da constelação. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. O nome dele é Bert Hellinger. Esse exercício que eu vou fazer é uma meditação, depois eu vou passar para o outro. Pode ser feita individual, em grupo ou em dupla, tá? Quando você for fazer novamente, você pode procurar uma música agradável, se você estiver ouvindo, tudo bem, e vá para um lugar tranquilo e arejado. O nome dessa meditação é As Crianças do Meu Sistema. Respire profundamente, relaxe e deixe a tranquilidade tomar conta do seu corpo. Se imagine como uma criança de 4 ou 5 anos até 7 anos, assustada, com medo e precisando ser amada. Olhe para esta criança, estenda os braços, abrace forte e diga: agora está tudo bem. Você pode cometer erros e isso é normal. Agora eu estou aqui. Imagine os seus pais, crianças.
E com o mesmo amor, diga para eles: agora eu consigo ver vocês e vocês também precisam de amor. Respire profundamente e imagine quantas crianças também precisaram de amor no seu sistema familiar, atrás de você, tio, avô, tá? Sou grata ou grato, né? Porque vocês vieram antes. Vocês são especiais. E agora eu posso ver que todo mundo já passou por algum tipo de dificuldade. Agora eu posso ver todos vocês com muito amor. Todos vocês fazem parte. Perceba que você está olhando para a criança interior dos seus ancestrais. Pai, mãe, avô, tio. E você percebe isso, você consegue perceber isso no seu corpo. Vá para o movimento de compreender que agora você tem permissão para receber a cura. Isso é uma meditação, só que eu vou fazer outra agora, tá bom? Isso, independente se você se identifica com a injustiça ou não, mas com qualquer outra ferida, tá? Essa eu trouxe lá do workshop de Andrei Moreira. Inspire e expire, lenta e profundamente. E ao inspirar e expirar, você relaxa e vai entrando para dentro de você, serenamente, protegidamente. Nesse estado, você visualiza os seus pais na sua frente, papai e mamãe. Se você não os conhece, se você é adotado ou não conheceu o pai, você pode imaginar agora. Eles estão de mão dada. Independente de qual tenha sido o destino deles ou a história deles. Em você, eles estão sempre de mão dadas. E eu vou te explicar. Esse entrelaçamento das mãos é o símbolo da união sexual que houve entre eles, da qual você foi gerado. Em você, o amor deles se faz permanente continuidade. E então, você observa que atrás deles aparecem seus avós e que eles, lenta e suavemente, se viram e dão um abraço nos pais deles. Eles se viram e fazem o mesmo movimento que você. E no seu coração, você diz: aqui apenas o filho ou a filha. Eu sou apenas o filho. E então, eles se voltam novamente para você. Movimentos lentos, tá? E te olham com amor. E novamente se dão as mãos. Talvez nesse momento você sinta vontade de se ajoelhar ou de curvar sua cabeça diante deles, ou de se aproximar e segurar na mão dos dois. Ou talvez você queira só olhar e sentir a grandeza deles. Experimente olhar para o amor deles tal qual é, tal como se apresenta. Ao seu lado, você percebe a sua criança interior. E você dá as mãos para ela. E o adulto, que é você, leva esta criança até os pais. Eles se abaixam
e a abraçam, olham nos olhos, né? E a abraçam com amor. Assim como você se lembra ou que você sempre quis que tivesse sido. E agora você pode ter. Não há diferença para aquilo que realmente aconteceu para a imaginação. O cérebro não diferencia. Você pode imaginar ou pode apenas lembrar algo que aconteceu. Você percebe que este abraço ilumina o ambiente, alegra sua criança e você sente o que precisa fazer. Talvez você se permita ficar um pouco mais. Talvez você precise pegar a sua criança no colo e ir para o seu próprio caminho. Talvez você precise se afastar um pouco para ganhar espaço e liberdade. Agora, você pode fazer exatamente o que você precisa. Os seus pais permanecem com seus avós e você com a liberdade de seguir o seu destino e ser uma continuidade honrada do amor dos seus pais. Respirando fundo, você retorna para o aqui e agora, protegidamente, seguramente. Abra seus olhos no seu tempo. A recomendação é você repetir tanto uma meditação quanto a outra, ou as duas juntas, por 21 dias. 21 dias é o tempo que o seu caminho neuronal vai ser modificado e você vai fortalecer essa criança e fortalecer o vínculo com seus pais. E quando você olhar para eles, veja se você consegue fazer o olhar através, enxergar a criança que cada um foi, as dificuldades que eles tiveram, para que você consiga amá-los integralmente. Isso vai fortalecer a sua criança interior. Eu agradeço a quem assistiu, a quem ainda vai assistir. Eu vou colocar no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, também no TikTok. Semana que vem nós vamos falar do divórcio energético. Você conhece? Você precisa fazer? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Um abraço.